Jesus, nós porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos deu da tua graça, da tua porção no dia de hoje. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor conduza a tua filha, a pastora Mônica, neste desafio, que para nós é como fazer missões, Senhor, socorrer os fracos, os necessitados. É isso que o Senhor nos convoca a fazer o tempo todo. E nós te agradecemos por esse privilégio, Pai, que os teus filhos estão tendo de fazer esse tipo de apacentamento. Leva-os guardados debaixo da tua proteção. E a tua igreja que vai ficar aqui na sala, que vai se submeter à tua palavra, que possamos ter um coração sensível para ouvir, entender, para sermos ativados. Senhor, não é a Zita, mas é o teu Espírito através dela. Que ela seja canal livre do Senhor, que as palavras que ela vai trazer hoje seja poder e vida, renovando, ativando, ressuscitando sonhos, e que ela seja, Senhor, extremamente usada. Muito obrigada pela vida da Lila também, Senhor, que se dispõe a estar aqui, sendo esse canal livre para que a sala possa acontecer. Nós te bendizemos e te pedimos que cada pessoa que entrar aqui saia impactada, saia transformada pelo poder da tua palavra. Nós te abençoamos, Ita, nós abençoamos a Igreja do Senhor nesta sala, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha pastora. Obrigada. Eu recebo essas bênçãos. E hoje a mensagem que Deus colocou no meu coração, já há uma semana que eu estava estudando, é sobre fé. É sobre algo que nós precisamos ter fé. A gente vê ali em Hebreus 12:2, a Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É Ele que, através dele, é que nós cremos que há um Deus que pode fazer todas as coisas, mas nós precisamos de fé. Mas a fé, ela vem com um sobrenome, ela não vem sozinha, porque é a fé e o crer. Então, Lila falou aí a Mônica, ela está indo lá visitar a nossa irmã, ela está crendo, ela está com fé. Então, já começou o título aí, mostrando aí, visualizando aí qual é uma atitude de fé. Ela poderia somente ficar em casa, orando aqui na sala, mas não, ela está fazendo do quê? Ela está crendo e ela está tendo uma ação, que é justamente como uma oração. Você ora e age. Então, eu preciso crer, né, que é o título aqui, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Essa é a nossa fé, que nós temos que crer naquilo e a certeza de que vai acontecer algo. Muitas vezes não é da nossa vontade, porque nós entregamos na mão de Deus. Na verdade, existem dois tipos de fé: a fé natural e a fé espiritual, que é sobrenatural, que é de Deus. A fé natural é a fé do homem, é aquilo que nós cremos que vai acontecer porque a gente sabe que vai acontecer ao humano, é do ser humano, é o que está aqui na Terra. Essa é a nossa fé natural. A sobrenatural é aquela que você tem a certeza porque Deus vai fazer por você, pela palavra dele, pelo que a palavra dele falou, ele vai acontecer. Então, existem esses dois tipos de fé. E nós precisamos crer na fé verdadeira, porque aqui está falando o título. Existe a fé verdadeira, então é porque existe a falsa, digamos assim. A fé natural e a fé sobrenatural. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você agradar a Deus. Porque essa medida de fé, ela está lá em Hebreus 12:2, como eu falei. Pelo Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente fala em fé, quem a gente lembra? Do pai da fé, que é Abraão. Abraão Deus colocou a medida de fé no coração dele.
Não foi logo no início que tudo aconteceu. A gente sabe da história de Abraão, tivemos o estudo aqui de Gênesis, né, com a nossa pastora Cíntia, e a gente sabe que está lá, se você ainda não assistiu, vocês que chegaram agora, ainda não assistiram, está lá no YouTube, então lá está toda o estudo de Gênesis, e lá fala sobre a fé de Abraão, que é uma fé que é um dom. Paulo diz que a fé é um dom que nós precisamos desenvolver. Todo dom, ela precisa ser desenvolvido. Deus, o Espírito Santo, ele nos dá o dom, mas nós precisamos o quê? Desenvolver esse dom, como uma musculatura, como a gente fala, né? Precisamos ativar essa nossa fé. Já temos a ferramenta, que nós temos o dom, o dom que Deus, o Espírito Santo nos deu, e aí, de acordo com as situações que vamos vivendo, nós vamos aprendendo cada vez mais termos a nossa fé, desenvolvermos essa nossa fé, porque é impossível a gente agradar a Deus se não tivermos fé. Só que Tiago vem falando que a fé sem obra, ela vai morrer, ela é morta. Nós precisamos mostrar a nossa fé através da nossa obra. Como ele fala, eu mostro a minha fé através da obra. Mostra a tua fé, eu mostro a tua obra. Então, os dois é como, digamos, um passarinho. Ele não voa só com uma asa só. Ele precisa das duas asinhas para voar. A nossa fé, ela está junto com o crer. Precisa o nome e o sobrenome. Fé e crer. Eu preciso crer na minha oração. Eu preciso crer que quando eu oro, requer uma esperança dentro de mim, de que vai acontecer. Muitas vezes, sim, não acontece, mas o que que você faz de acordo com a vontade de Deus? Se não foi a vontade de Deus, porque Deus tem algo melhor, então você precisa continuar crendo. Crendo, nós estamos crendo que a Michele, ela está curada, porque Jesus disse que ela está curada. Jesus disse que ela foi curada. Ela já está curada. Já fomos curados. Mas o que a gente precisa continuar crendo, através do Espírito Santo, que nos ensina a ter essa fé de certeza que vamos receber as coisas que esperamos, é somente nele. E quando isso acontece, nos dá a esperança, porque nós precisamos ter essa esperança. Então, falando de Abraão aqui, a gente sabe que logo no princípio, ele obedeceu a Deus, Deus disse para ele, sai da casa, da casa da tua família, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e ele creu, ele saiu, ele obedeceu. Mas ele teve medo no decorrer da caminhada? Teve. Ele teve medo, né? Porque a gente sabe que quando foi para ele ir para o Egito, quando ele chegou lá próximo, ele soube lá que o rei do Egito, quando alguém chegava com uma mulher bonita lá, o que que fazia? Matava o marido, sabendo que era marido e mulher, matava o marido para ficar com a mulher. Ele creu em Deus nessa hora? Não. Ele falou: vamos mentir, diga que você. Até ele fala uma meia mentira, digamos assim. Só que não existe meia mentira. Ou é ou não é. Para Deus é sim, sim, não, não. Então, o que que ele falou? Não, você fala que, como a história é conhecida, você fala que você é minha irmã, para que eles não me matem. Ele não creu totalmente em Deus. E houve uma consequência por causa dessa mentira, meia mentira, digamos assim. Houve uma consequência, porque não creu totalmente em Deus. Mas no decorrer da caminhada dele, né, a gente sabe que o momento que foi crucial para Abraão de dizer verdadeiramente Abraão agora tem fé foi quando Deus pediu o seu filho Isaque para ele sacrificar. Foi naquele momento a fé dentro do coração dele estava madura. Estava madura porque ele tinha certeza que Deus, alguma coisa Deus ia fazer. Ele teve fé, ele creu que Deus ia fazer algo ali. Ele creu. A Bíblia não diz, mas a gente, imaginando, a gente sabe pela atitude dele que Deus ia fazer algo ali. Então, a gente vê aqui em Tiago, capítulo 1, do versículo 3, ele fala assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência.
ela tem benefício para a nossa vida. A fé, quando ela está em nosso coração, ela opera a paciência, a gente tem paciência em esperar, porque a gente está crendo no que vai acontecer. A gente estudou muito em Colossenses, sobre essa palavra temperada. Essa palavra que nós devemos temperar, que ela tem que ser temperada, tem que ser boa, é aquela palavra que nós temos que ter passado por aquela situação e hoje você tem ali a convicção do que você está falando, que é algo que você está falando que verdadeiramente vai acontecer, porque você já viveu certa situação, você já viveu até mesmo pela mesma situação. Então, ela gera paciência, por mais que muitas vezes, aparentemente, para nós demora, porque nós queremos tudo no momento que a gente levanta de orar, a gente já quer receber, só que não é dessa forma, porque tem coisas que nós não estamos preparados ainda para receber aquilo que nós estamos orando, colocando diante de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, ele muitas vezes, a gente começa a orar o Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor, no meu auxílio, que a gente vai estar apressado para acontecer, ou até mesmo eu posso dizer, Senhor, olha, não demora muito não, porque eu já, pela minha idade, eu já não tenho muito tempo aqui na terra, não, Senhor. Mas eu creio que o Senhor está providenciando o meu milagre. E eu creio, eu quero ver, eu oro para que eu veja aquilo que eu estou colocando diante de Deus, que meus olhos naturais possam ver. Meus olhos espirituais da minha alma sabem o que vai acontecer, mas eu quero ver com meus olhos naturais, carnais. Então, essa tem que ser a nossa esperança nesse Deus que nós servimos, né? Que nós cremos que vai acontecer, então vai acontecer. Não há nada impossível para Deus. Eu fui essa semana visitar uma família e a filha da irmã, ela estava numa cadeira de roda. E ali a perninha de esquerda dela, o pezinho era um pouquinho virado assim, para o lado do esquerdo. E ela disse, ó, a minha filha, o médico falou que se ela conseguir levantar, ela vai ficar ela vai usar as moletas e o pé dela vai ficar torto. Mas mesmo que ela continue, ela vá pulando, eu até aceito que ela fique assim. Aí eu falei, minha irmã, não aceite isso não. Não aceite aquilo que o médico está falando. Comece a crer que Deus ele pode fazer muito além do que você pode pedir ou imaginar. Deus faz isso. Comece a mudar a sua oração crendo e determinando na vida da sua filha que ela está curada, que ela vai andar, que ela vai ser alguém que vai dançar, vai louvar ao Senhor com a sua dança, com o seu pezinho ali perfeito, e que ela vai sair dessa cadeira. Então a senhora precisa crer, ela precisa confiar. Não adianta a senhora orar, mas se fizer, amém. Minha filha está desse jeito porque Deus quis. Deus não quer isso. Deus não quer isso para sua filha, nem para sua família. Deus criou tudo perfeito, tudo é perfeito diante de Deus. Mas tem algo que a senhora precisa se examinar para saber o que causou isso, porque há uma causa. Não existe maldição sem causa. Maldição sem causa não se cumpre. Então, se algo está acontecendo na sua família, na vida da sua filha, a senhora precisa ter um posicionamento diante de Deus e perguntar dele o que que você faz para que esse quadro mude, para que essa situação não permaneça da mesma forma que está. E ali eu vi um quebrantamento no coração dela e até o Espírito Santo ali trouxe no coração dela algo que ela deveria fazer. Ela ficou com raiva da pastora. Ela disse que a pastora falou mal dela. Então, eu falei, minha irmã, a senhora precisa de um processo de libertação para que a senhora venha se limpar por dentro, tirar tudo aquilo com a ajuda do Espírito Santo. Mas a senhora precisa de um arrependimento, precisa se arrepender, porque senão a sua filha vai continuar dessa forma. E não é porque Deus quer, não. Deus não quer isso para a sua vida. Então, nós precisamos crer, confiar, ter fé em Deus,
que a nossa fé é sobrenatural. A nossa fé é sobrenatural é naquilo que a gente não vê. Mateus 21, 21 vem falando de uma fé que, através da figueira, que Jesus, ele só deu uma ordem ali, ela secou, e os discípulos ali foram perguntar de Jesus o que tinha acontecido, por que a figueira secou? E ele falou, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês também vão fazer isso. Vocês vão poder mandar, não somente secar a figueira, mas muito além do que eu estou fazendo. Mandar um monte ir embora para que ele saia desse lugar e vá para outro lugar. E aí eu vi também um testemunho de um pastor que uma irmã, ela ouvindo essa palavra, que ela poderia orar para que o monte saísse, e o monte estava ali a ponto de cair em cima da casa dela, e ela foi orar. Ela recebeu essa palavra, ela chegou em casa pela madrugada, ela se ajoelhou, baixou a cabeça e orou ali, ela ia, quando ela, de cabeça baixa, ela disse que mandou o monte embora, e ela disse, eu tenho certeza que o monte foi embora. Agora o monte foi embora. E quando ela levantou a cabeça, o monte estava lá. E ela disse, eu sabia que ele não ia sair daí. Não tinha como ele sair daí. Então, ela duvidou de que poderia sair esse monte, mas esse monte ele está requerendo várias coisas que a gente tem que saber que monte que nós estamos mandando embora. Mas essa fé duvidosa também nós não podemos ter, porque é justamente o que ele queria dizer. Ela duvidou que a oração dela não iria se cumprir. Se ela não visse nos olhos materiais, ela poderia não duvidar. E ele diz que aquele que duvida é como uma folha seca, que vai para um lado, vai para o outro, não se firma. Nós precisamos ter uma meta para a nossa fé, um foco para a nossa fé. Se você crê que aquilo vai acontecer, permaneça firme. Não vá para outro lado, não duvide. Não diga, não deu certo. Não, coloque diante de Deus, creia. Só diga, Senhor, se é da tua vontade, o Senhor vai continuar no meu coração, não vai sair. Eu vou continuar tendo a certeza que vai acontecer, segundo a tua vontade, Senhor. Então, isso vai gerar algo na nossa vida, para que nós venhamos crer. E quando fala aqui em Tiago 2, no versículo 14, que ele fala sobre as atitudes que demonstram a fé, que ele diz assim, meus irmãos, que aproveita-se alguém que diz que quem tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Então, é aquilo que eu estava falando no início. Nós precisamos ter a fé e a obra junto, porque senão não tem como a nossa fé ela vai desfilar, ela não vai permanecer. Vai chegar uma hora que ela vai acabar. Aí no 17 ele fala, assim também é a fé. Se não tiver as obras, ela morre em si mesma. Por si própria, ela vai morrer. Se nós não fizermos algo para que essa fé continue firme no nosso coração. Então, nós precisamos de fé todo momento da nossa vida. Nós precisamos viver pela fé. Paulo também vem falando que nós devemos andar pelo que nós temos a fé e não pelo que nós estamos vendo. Andar por fé e não por vista, porque isso é que vai agradar o coração de Deus. Quando nós andamos por fé, pode não ter nada, mas a gente crê que vai chegar o momento. Muitas vezes a prova da panela, a gente sabe que é a pior prova, que é aquilo que você olha para as suas geladeiras só tem água, mas você começa a crer, a confiar, por mais que, passou o dia todo, é um jejum ali, mas quando chega a tarde, Deus vai providenciar. Sim, basta que você tenha fé, basta que você venha profetizar e crer que vai acontecer. Então, a importância da fé na nossa vida, ela nos ajuda a passar pelos momentos difícil, e pelas circunstâncias penosas da nossa vida. É somente através da fé que nós vamos conseguir vencer as coisas difíceis que acontecem na nossa vida.
porque acontece na vida de todos nós. Todos nós temos um momento de dificuldade. Todos nós passamos por situações, por circunstâncias, que só a nossa fé, muitas vezes, pode até acelerar o processamento que não demore tanto, através dessa fé, dessa confiança em Deus que nós precisamos ter. E que essa fé, ela precisa ser todos os dias ativada, ela precisa ser, como fala no livro de Êxodo, quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, todos os dias o sacerdote deveria ir lá para ele colocar fogo ali, né? Colocar fogo ali para que o fogo não apague. E esse fogo hoje na nossa vida é o Espírito Santo. Ele precisa estar todos os dias sendo ativado. A nossa fé, todos os dias, nós precisamos orar e dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá uma confiança, aumenta uma unção de fé, Senhor, na minha vida, para que eu possa ter fé naquilo que eu estou orando, naquilo que eu estou buscando, naquilo que eu estou ali almejando receber. Senhor, coloca a fé no meu coração, porque tem horas que a gente não tem fé, tem hora que a nossa fé, a gente não tem fé em todas as coisas, mas a gente precisa continuar pedindo ao Senhor para que Ele coloque essa fé em nosso coração, porque se nós não tivermos fé, não tem como a gente agradar o coração de Deus. E aí Deus não vai poder fazer nada, porque nós duvidamos. Então, essa confiança na nossa vida, naquilo que Deus, ele pode fazer para a nossa vida, que ele promete na sua palavra. É somente através da palavra de Deus que essa fé em nosso coração vai crescer. Como diz, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Continuar ouvindo a palavra, continuar perseverando na palavra. Você pega um versículo, você precisa orar, até mesmo para que o Espírito Santo de Deus venha falar com o teu espírito. E nós precisamos o quê? Nos desprender daquele momento e das circunstâncias que nós estamos vivendo, do nosso momento carne, do nosso momento natural, indo para o sobrenatural. Quando você começa a se entregar, começa a tirar esse momento de agora, eu e o Senhor nós vamos conversar, eu quero falar com o Senhor, e eu quero que o Senhor também fale comigo. Aí você abre a palavra, e o Espírito Santo começa a abrir os seus olhos, seus olhos espirituais, e você começa a entender a palavra. E aquilo que você tinha uma hora para ler, para estudar a palavra, você vai passar mais de uma hora, porque aquilo se torna tão bom para você, se torna algo assim tão proveitoso, que você fica assim, nossa, parece que eu comecei agora, mas não, é porque você saiu do modo natural e foi para o modo espiritual. Por isso que Deus ele quer que nós venhamos desenvolver essa fé natural no nosso coração. É disso que nós precisamos todos os dias, porque nós já vimos lá do mundão, onde o natural era que era mais forte na nossa vida, que foi o que nós aprendemos, mas nós precisamos crer numa fé sobrenatural, que é que nós fazemos muito além do que a nossa carne, a nossa natureza pode imaginar, porque ela vem dizendo que a gente não vai conseguir. Imagine, você recebe R$ 3.000, está devendo 2.999 e você tem que tirar o dízimo dali, R$ 300, para você confiar que Deus vai fazer. Não vai permitir que você passe vergonha na loja, não vai permitir que o seu cartão fique atrasado, não vai permitir que a energia seja cortada. Isso é fé, isso é uma fé sobrenatural. Mas você fez o que através da sua fé? Eu recebo 3.000, mas eu estou devendo 999. Mas a minha fé em Deus é que eu vou ser fiel vou devolver aquilo que é de Deus, e eu sei que Ele não vai me deixar passar por luta, por dificuldade ou por vergonha, de certa forma. Porque se eu ficar devendo, se eu ficar alguém vir me cobrar, não vai ser eu. Eu posso ser cobrada, mas o Deus não.
O nome de Deus tem que ser glorificado. E Ele não vai permitir que o nome dele seja ignorado, seja cobrado, seja envergonhado. Perdão, perdão. Então, essa confiança naquilo que Deus tem nos ensinado na sua palavra. E esse ensinamento, nós precisamos colocar em dia todos os dias na nossa vida. É algo mesmo sobrenatural, que só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos dar essa alegria de vivermos essa fé. E aqui fala assim, e o que é viver pela fé? Então aprendemos que viver pela fé é andar na direção do Senhor, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua vontade e crendo que ele vai nos abençoar. A fé nos leva a ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus é obedecê-lo quando praticamos, quando exercitamos na nossa vida essa fé, agradando o coração de Deus. Não é pelo que nós vemos, não é pelo que nós falamos, mas é pelo que Deus diz. Essa é a nossa fé sobrenatural. É aquela que nós vivemos pelo que Deus diz, pelo que Deus fala na sua palavra. E que cada vez nós possamos andar em fé, buscar em fé, orar com fé. Toda vez que formos orar, Senhor, ajuda a minha incredulidade, não permite que eu venha orar por orar, mas que eu venha orar com fé, que eu venha orar crendo, confiando. Abraão confiou em Deus quando ele creu, quando Deus obedeceu à palavra de Deus, ele foi e foi para sacrificar o seu filho. Esse era o propósito de ele sacrificar o filho. Ele já estava assim, eu vou sacrificar. Ele está mandando, eu vou fazer. Então, é isso que nós precisamos fazer, aquilo que Deus vai fazer, manda-nos fazer, através da sua palavra. E através disso, que Deus falou? Que colocou Abraão como pai da fé. Pela atitude, foi quando foi desenvolvida, através de quando ele foi sacrificar o seu filho. Ali ele falou, agora agradou meu coração, agora eu creio que você verdadeiramente tem fé. E todos aqueles que te abençoarem, eles serão abençoados. Mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, sem fé, é impossível, não tem como a gente agradar o coração de Deus. E a gente tem muitos exemplos no Novo Testamento de Jesus mostrando a mulher do fluxo de sangue, ela teve fé, o centurião romano, ele teve fé. Jesus dizia que não havia tanta fé ali na vida das pessoas. A mulher cananeia buscando pela sua filha, mesmo Jesus dizendo não para ela, mas ela continuou firme na fé. Então, esse tem que ser o nosso ensinamento para a nossa vida diária. Eu preciso permanecer na fé, crendo e confiando em Deus, senão eu não vou estar agradando o coração de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que falou muito comigo sobre fé, então a gente precisa crer e acreditar. Mas amém, para a vida de cada um de vocês, que essa fé venha desenvolver no nosso coração, todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nossa, que incrível, meu Deus, tem que rever isso daí, hein? Pastora, vem orar aqui para nós encerrar, para a gente encerrar a sala. Amém. Que palavra abençoada, né? Que Deus nos dê sabedoria para praticá-la. Sobretudo, Zita, em fazer um orçamento para não gastar mais do que nós devemos, para não depois dizer que Deus não me honrou. Primeiro a gente faz orçamento, bota no papel e diz, não posso gastar mais.
porque aí eu vou honrar o meu dízimo e não vou botar Deus à prova e dizer, ah, Deus não me honrou, Deus não me supriu. Pai, muito obrigada. Obrigada por essa palavra tão gloriosa. Obrigada porque o Senhor usa a tua serva com graça, com leveza. As experiências dela nos enriquece. Senhor, eu sou prova viva disso. Eu vi, eu participei desse momento onde ela precisou andar por fé. E eu quero abençoar sua casa, seus filhos, quero abençoar, ó Deus, o seu chamado, o seu ministério, que ela possa crescer cada vez mais. E nós que ouvimos essa palavra, que hoje tenhamos oportunidade para dizermos: eu vou viver pela fé. Muito obrigada, Pai. Toma o dia de hoje sobre os teus cuidados. Nós o consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês. Amém, amém. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Vamos praticar a fé.